Olá! No programa de hoje estaremos recebendo a visita do psicólogo José Carlos Rodrigues. Ele é realmente psicólogo na área, em diversas áreas, principalmente na dependência química, mas hoje ele vai falar não só da dependência química, mas principalmente de outras dependências. Ele atende em consultório particular na clínica Multimente. É especialista também no combate à violência doméstica contra crianças e adolescentes. E no programa de hoje estará falando sobre a dependência não química. Talvez para você fique assim uma coisa meio interessante, né? Não química, pois é, nós vamos falar já já. E se você, telespectador, tem dentro da sua família ou dentro do membro mesmo mais próximo, alguém que não sai da internet, fica lá naqueles joguinhos assim 24 horas, preste muita atenção, porque nessas dependências não químicas, comprar, jogar, internet, jogos, enfim, são também dependências que levam a sérios problemas de ordem psíquica e até psicossomática, onde traz outras doenças, outros sintomas. Mas antes de entrevistarmos o nosso companheiro, o nosso amigo psicólogo José Carlos, nós vamos ter a palavra amiga do pastor Getúlio e voltamos já, não sai daí. Olá, você que está conosco no programa Família, toda a equipe do programa, particularmente o Cláudio. Desejo que a graça de Cristo Jesus preencha o seu coração. Nesse momento eu quero trazer a você uma palavra de esperança, uma palavra de desafio e uma palavra de ânimo da parte de Deus para o seu coração. Eu quero ler com você o Salmo de número 37, 3 versos, particularmente do Salmo 37. Verso 3, verso 5 e o verso 7. O salmista diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. O verso 5 declara: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E o verso 7 declara: descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Pense nessas 3 verdades. A gente luta muito. Eu sei que você tem dificuldades, problemas, você tem angústias, temores. Quanta coisa bate no seu coração e na sua mente a cada minuto de cada dia. Nós confiamos em tudo, mas muitas vezes esquecemos de confiar em Deus. Primeiro desafio: confie em Deus. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar o suporte necessário. Ele vai te mostrar a direção. Confie em Deus. O texto diz: confie em Deus e faça o bem. Faça a sua parte. Assim você habitará na terra. O habitar na terra é muito mais do que apenas residir, morar, estar, viver. É viver bem, é viver com qualidade, é conquistar a liberdade, é conquistar a cura, é conquistar a vitória sobre as coisas que oprimem e escravizam o seu coração. Além de confiar, você precisa entregar. Não basta confiar. Você precisa entregar nas mãos dele qualquer que seja a situação que você esteja vivendo. Entregue o seu caminho ao Senhor. E há uma garantia aqui no verso de número 5. O texto diz: confie nele e ele agirá. Ele nunca falha. Ele nunca esquece. Ele nunca chega atrasado. E o salmista no verso de número 7 declara: descanse no Senhor. Há uma sequência lógica: confie, entregue e descanse. Descansar é quando você passa a responsabilidade para ele e deixa que ele cuide. Você se exime não da responsabilidade ou do comprometimento, mas se exime da ação que só ele pode fazer. Lembre-se, ele é o poder supremo, aquele que pode todas as coisas, aquele que quer agir em seu favor, aquele que pode agir em seu favor. Nós nada podemos. Então lembre-se, confie no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor e descanse nas mãos de Deus, sabendo que como Pai Celestial, Ele cuida de você. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele ilumine a sua mente e o seu coração e que Ele te ajude a experimentar a vitória que você procura. Realmente essas palavras do pastor Getúlio acalentam os nossos ânimos, deixam o nosso coração mais em paz. Mas é difícil, não é isso, telespectador? Ter todo esse desprendimento. Nós somos muito São Tomés. A gente precisa tocar, ter exemplos para sentir essa palavra dessa forma tão espiritual como o pastor nos colocou. E eu tenho certeza, você que tem um dependente, que tem uma pessoa que está passando por um problema de dependência, tanto a química como não química, que é o caso que nós vamos falar hoje,
Como é difícil você estar cobrando e muitas vezes fica desesperada, fica nervosa, ansiosa, triste, deprimida, porque não sabe o que fazer. E o pastor falou uma coisa com muita propriedade, tem momentos que a gente tem que realmente acreditar. Quando a gente, ou vamos acreditar, nesse primeiro momento, naquelas pessoas experientes que tenham conhecimento de causa, e a partir do momento que você acredita que tem quem possa, vamos entregar, né? Deixar assim que alguém cuide, porque você não é a pessoa mais especializada para tratar de dependências ou mesmo de uma situação clínica ou psíquica, então entrega aos cuidados de alguém que está com mais investido de autoridade, de conhecimento, e aí você vai ficar um pouco mais descansada, né? Com certeza você vai descansar como pastor nessas palavras tão gostosas de ouvir, que alimenta a nossa espiritualidade. Portanto, se você tiver alguma dúvida, gostaria de questionar, fazer perguntas, não só para o nosso entrevistado, o José Carlos, mas também e principalmente com aquela pessoa que está direto aqui, nossa querida Lu, que também é especialista em dependências. Fale com ela, entre em contato conosco através do nosso e-mail, programabc@netserviços.com.br, serviço sem o cedilha, ou pela nossa linha direta com ela mesmo, 11 9 73 18 84 36, e tire suas dúvidas. É muito importante a sua participação. Agora vamos conversar com você. Em primeiro lugar, é um prazer recebê-lo novamente. Cláudio, tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Zé. É um prazer mesmo estar aqui de novo, né? Uma casa que eu sempre fui tão bem recebido, né? Onde as pessoas confiam no meu trabalho, né? E me dão a oportunidade de poder estar falando, poder propagar um pouquinho daquilo que eu vou aprendendo no dia a dia, né? A gente aprende bastante nos cursos, na faculdade, mas essa vida que a gente se dedica, né, na dependência, seja ela química ou não química, é uma vida que ensina muito para a gente estava conversando sobre isso. E poder estar aqui hoje, falar para as famílias, falar para os pais, falar para as pessoas que acessam o programa, um pouquinho disso, me dá bastante prazer, Cláudio. Sem dúvida, e é uma verdade. A gente aprende todos os dias com aquelas pessoas que chegam, às vezes, com uma queixa que até então nós não tínhamos toda aquela experiência. Exatamente. E vamos buscar, não é? E acabamos fazendo associação com outros casos parecidos e acabamos fazendo alguma coisa boa. É sempre importante que essas pessoas acreditem nos profissionais. Mas eu vou te parabenizar, sim, né? Às vezes que você veio aqui, que não é nenhuma, deve ser a terceira ou quarta vez, nesses 6 anos que nós estamos de programa, você realmente tem sido muito feliz nos temas, assim como no de hoje. Então já vamos começar a explorar, né? O que é dependência e quais os tipos de dependência. Então, essa primeira pergunta é uma pergunta importante para a gente, porque é uma pergunta que alguns pais nos fazem, por exemplo, que nem agora eu estou mais focado no consultório. Mas meu filho é dependente? Não é, né? Tanto de drogas como de outras compulsões, dos jogos, por exemplo. Então, vamos esclarecer bem para eles quando isso caracteriza. Porque quando eu trabalhava em clínica, também o pessoal falava, mas vai internar, é dependente? Não é dependente? Então, é polêmica essa pergunta, né? Para a gente entender bem o que é a dependência, assim, a partir do momento que eu começo a fazer uso de algo, né, como fonte de prazer, mas que de um determinado instante, daí para frente, aquele prazer já não está mais na relação, e sim a dor de não fazê-lo, a angústia na hipótese de não fazer aquilo, eu já sinto dor, uma dor existencial ou uma dor emocional, não importa, mas que aquilo me incomoda, só na hipótese de não fazer, já começa a caracterizar que eu estou dependente daquilo, né? A gente tem a dependência química, né, os tipos, né, a dependência química e a não química. A química é de origem química, então o que diferencia aí do química para não química é a origem dela, né? Na dependência química a gente tem a origem como a cocaína, por exemplo, é uma dependência química, a origem dessa dependência foi uma química. Na não química, também conhecida como comportamental, a origem não é uma química, né? É um relacionamento, é um comportamento que eu vou desenvolvendo, né, com alguma coisa, né? E tanto numa como na outra, a dependência vai se instalar a partir do momento que eu me sinto, né, ou proibido ou incapaz, né, de me relacionar com aquilo, né, por um momento pequeno que seja. Não é assim, então nunca mais vou fazer, não.
eu falei, hoje você não pode fazer isso, por exemplo. Se naquele momento me gerar uma angústia e eu tiver um problema, uma labilidade emocional, alguma instabilizou, alguma coisa, eu já tenho que começar a ficar atento, né? Eu como um usuário, vamos pensar assim, daquilo, ou eu como um familiar ou como um pai. A dependência pode já estar instalada aí. Sem dúvida. É que, no caso, é importante que o telespectador perceba que é sutil essa colocação, porque quando você fala química, a química já tem uma reação fisiológica muito respondente ao uso. É quase de imediato a liberação dos prazeres químicos no cérebro. Algo que vai lá, né? Que já vai direto. Exatamente. E na comportamental, que é assim, a busca também de um prazer que aos poucos vai também liberando esse prazer, não de imediato como a química, mas que também assim, a química tem algo que vai lá e favorece isso. Já o comportamento quase que direto. Exatamente, então é algo que vai lá e estimula isso, acelera o processo, vamos pensar assim, né? Já vai lá, já vai no ponto certo, né? Infelizmente vai no ponto certo, né? Então vai naquele pontinho certo. A comportamental, ela... Exato, até ia estar aqui assim, eu ia fazer essa colocação, as alterações no cérebro, não é? E não só no cérebro, que ambas ocasionam, e sociais, que a dependência de origem, no caso a não química, acabam causando diferentes situações mesmo no cérebro. Exatamente. Tanto uma como a outra, que essa uma é mais imediata, exatamente. Mas a outra também vai acabar chegando... É uma questão de tempo. De tempo, de chegar, mas a gente, quando analisar as duas lá na frente, a gente vai perceber que elas estão alterando a função cerebral da pessoa, principalmente no tocante do prazer, né? Sem dúvida, o prazer, é verdade. Aqui tem até uma colocação interessante aqui, que hoje a gente vê no dia a dia, a cada momento surgem novas dependências. O mundo moderno acaba assim, propiciando a facilidade em termos de comunicação, na praticidade do dia a dia. Como você vê, então, nesse momento, a tecnologia entrando na porta de todas as famílias, nesse mundo moderno? Eu tenho sentido que a tecnologia, lógico, a gente não vai discutir os benefícios dela. A gente estava falando há pouco sobre isso, a gente se comunica muito rápido, a gente chega a lugares que talvez a gente nunca chegasse, né? Principalmente em relação à internet, né? Então, quer dizer, ela tem um lado favorável dela, eu acho que eu bato palma, eu vou aplaudir mesmo o desenvolvimento da tecnologia. Mas ela tem um ponto onde esse investimento acelerado, porque também tem uma sociedade que cobra essa aceleração, então a gente tem hoje uma sociedade que ela é voraz de novas tecnologias, né? Pede novas tecnologias, muito rápido. E tem um mercado, né, uma indústria aí também, que está favorecendo isso, que se beneficia com isso, né? Então hoje eu vejo que a influência da tecnologia, ela poderia ser muito mais positiva do que ela está sendo, né? Eu vejo que hoje, principalmente os jovens, vamos focar mais nos jovens aí, eles acabam se perdendo um pouco, né? Porque a oferta, né, a cobrança, hoje você consegue ter, por exemplo, há pouquinho tempo atrás, a gente se comunicava por mensagem de texto, ali, mensagem mesmo. De repente aparecem outras formas de mensagem, aí se o teu celular não comporta isso, você está fora, e aí você precisa acessar aquilo. Então, quer dizer, existe um mercado hoje que está acelerando demais o processo, né? E que poderia estar favorecendo, e nesse caso não está favorecendo, está prejudicando o jovem nessa relação. Você sente assim que em todo esse crescimento social, as dependências estão tendenciando a aumentarem nesse mundo que nós estamos assim num ritmo tão acelerado? A cada dia nós estamos vendo surgirem, que nem no caso da própria internet, não é? Os jogos, que a gente tem às vezes até, assim, o ano passado teve a notícia de um garoto numa cidade da China, que ele ficou assim quase que 2 dias contínuo
E ele acabou morrendo diante ali do aparelho, jogando. E a gente ouve um outro caso, por excesso, pessoa como você colocou, ela acaba, às vezes, não fazendo a refeição, não dormindo, e nem se percebe o tempo que está ali dentro daquele pseudo-entretenimento. Então, hoje, a sociedade, todo esse envolvimento que o jovem está aderindo, me parece que está levando a outras comorbidades, outras dependências. É assim que está ocorrendo. É isso que eu tenho sentido. Assim, eu falo que o consultório é onde não chega muita coisa para a gente, mas na questão da não química, né, que são ali uns jogos, né, aí tem várias outras compras compulsivas, né, mas vamos pensar no jovem agora, na questão que você falou, dos jogos e dos relacionamentos, dos tais relacionamentos. O jovem ele não está percebendo o quanto ele está sofrendo com isso. Né? Existe uma cobrança, por exemplo, do jovem, questão das horas. Né? Então, os jogos online, por exemplo, a pessoa fica lá horas e horas mesmo, né? E vai acumulando prejuízos. Então, realmente é o que você falou. O jovem hoje, ele está de refém disso, né? E não está se percebendo. Ele não se percebe. Ele não se percebe, ele não está se percebendo. Quando a gente aborda com ele, até a questão, você está desenvolvendo uma dependência, que é a primeira pergunta, ele nega, ele não percebe. Ele não nega só por negação, porque ele não está nem nesse processo da negação. Né? Ele está no processo anterior, ele não reconhece, não se percebe. Mas por que ele não está vendo danos? Ele não está vendo danos, ele não acumulou prejuízo. Né? Ele vai acumular prejuízo quando ele for mal na escola. Então, ele tirou notas baixas. Você estudou? Ah, estudei. Quantas horas? 1 hora. Ah, estudou 1 hora por dia? Não, 1 hora no mês. O resto das horas ele estava fazendo alguma coisa relacionada principalmente à tecnologia. A gente que está no dia a dia dirigindo, provavelmente você vê a mesma dificuldade. Hoje, nós motoristas, os motoristas de uma forma geral, tem que prestar muita atenção, porque dificilmente você num cruzamento ou num atravessar numa rua, ou a pessoa que está passando, principalmente o jovem, ele não esteja conectado ou com o rádio, ou mandando mensagem, ou lendo mensagem, ou com o celular, e eles não olham, eles simplesmente atravessam. E não estão atentos, mesmo às vezes assim, locais que não tem nem farol, que ambos têm que prestar atenção, eles estão totalmente desligados. Então, quando nós estamos falando agora em termos de situação de risco, situação sofrível, acidentes. Então, aumentou, não se aumentou? Cláudio, hoje eu vivenciei essa situação. Eu estava de moto, num cruzamento, um cruzamento perigoso, né? Bem movimentado, e o farol fechou para o pedestre, né? E eu saí. A hora que eu saí, um rapaz, sei lá, uns 13, 14 anos, um grandão assim, ele atravessou a rua. Ele não viu para lugar nenhum. Sorte que eu estava atento e freiei a moto, mas freiei em cima dele. Porque eu já estava passando pelo outro ponto já, você viu quanto tempo foi isso? Estava passando pelo outro ponto do cruzamento e ele atravessou. A hora que eu freiei em cima, que eu olhei para ele, estava com os 2 fones de ouvido. Então ele não estava prestando atenção naquilo, ele estava mais preocupado com o entretenimento dele do que prestar atenção. Então ele podia ter acumulado um prejuízo grande ali. Assim, e hoje, assim, em termos, existem faixas de idades, apesar que hoje não tem idade para se aprender, para se comunicar. Hoje é muito interessante vê-la, assim, toda essa tecnologia em detrimento a um mundo mais comunicativo, mais participativo, tem dosagem. Então, não se tem idade, mas existe uma faixa etária que é mais comprometida e muito mais bem comprometida, estreitando outros relacionamentos, estreitando, assim como você disse, horas de estudo, horas de uma vida social, horas de uma vida afetiva, em detrimento a um isolamento, ao quê? Sim. A uma patologia. Como é que nós poderíamos entender? Qual a faixa que você está assim, mais dentro, convivendo nesse momento? Eu analiso assim, da pré-adolescência, né, vamos pegar uns 12 anos, né, até uns 16, 17 anos, no meu ponto de vista, é uma faixa que está bem prejudicada com isso. Né? Principalmente na palavra que você falou aí, no isolamento.
Então você vê hoje, né, você vai nos parques, por exemplo, hoje, da cidade, você não vê muitos jovens nessa faixa etária. Entendeu? Eles estão conectados ali, eles estão fazendo alguma coisa, mas eles não estão se relacionando. Então o que eu vejo hoje? Que o jovem nessa faixa etária, vamos pegar dos 12 aos 17, vamos estipular alguma coisa mais ou menos assim, isso não é uma pesquisa, né? Isso é uma constatação, uma observação minha. Ele está mais comprometido, né, com o isolamento, com os prejuízos que a dependência não química está trazendo para ele, do que o mais novinho. Porque o mais novinho, você consegue ainda resgatar, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo, ele até interage mais, ele está lá com o tablet dele, com o celular do pai, da mãe, tudo bem. Mas se você chama a atenção dele, ele larga aquilo e vai brincar e tal. Você vê hoje, por exemplo, em restaurante, as famílias almoçando num restaurante e o jovem ele está prestando atenção no celular dele. O mais velho, ele já começa a acessar a tecnologia de uma outra forma também, assim, já mais para encontros, né, para marcar encontros, passeios, tal, coisas de estudo, tal. Então, só que nessa outra faixa não, nessa outra faixa as pessoas estão vivendo o mundo virtual, né, estão olhando para o mundo virtual como se aquilo fosse um mundo real. E o mundo real está virando virtual. Entendeu? É impressionante isso. É só começar a observar. Você vai conversar com um jovem nessa faixa etária, ele vai perguntar para você assim, você conhece o jogo tal? Verdade. Não, não conhece. Não conhece. Às vezes eu me sinto meio retardado. Porque eles fazem pergunta, você conhece tal coisa? Não. Eu escutei hoje no console. Você não conhece isso? Não, não conheço. E olha que eu trabalho com jovem, mas assim, eu trabalhando com jovem não sei algumas coisas. Não, não é. Nossa, meu. Ah, agora eu só falo por tal, com meus colegas por tal veículo, né? Fala lá, o veículo X da internet. Fala, legal, mas você vai na casa dos seus amigos? Não, não sabe nem onde mora, Cláudio. Então não sabe onde o amigo mora, não tem mais, não sabe, mas e aí? Quantos amigos você tem? 700 amigos. Você tem amigo pra caramba, hein? Você tem mais amigo com 12 anos do que eu fiz na vida inteira. Né? Parabéns, você conhece todos? Ah, um é da Bolívia, outro é não sei da outra, outro é da China. Outro... Pô, legal pra caramba, hein, meu? Mas e aí? Vocês se abraçam, né? Vocês olham um no olho do outro. Ah, a gente conversa pelo webcam, oh, legal. Né? Quer dizer, essa faixa, ela está vivendo assim. Então, o que está me preocupando bastante mesmo é porque quando você tenta trazer, você põe o menino na sua frente no consultório e você chama ele para este mundo que a gente vive, às vezes ele escuta assim, mas você já parou para perceber, para analisar se o seu mundo não é o virtual? Eu falo, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Porque começa a ter uma inversão aí. É verdade. Né? Tem uma inversão aí. Quando o jovem começa a vivenciar mais o mundo virtual do que este mundo que a gente vive do contato interpessoal, né, o toque, né, o ir à casa de um amigo, o sentar na porta da escola para bater papo, não. Eles estudam juntos, né? Poucos se conversam. Presencialmente, com certeza. Poucos a hora se que conversam. sai, todo mundo começa a conversar. E é uma queixa assim, nossa, fulano nem está entrando mais, meu, para conversar comigo. Fala, mas vocês não estudam juntos? Ah, mas não dá tempo na escola. Como não dá tempo na escola? Você está do meu lado, você está no intervalo, como não dá tempo? Não dá, por quê? Porque essa relação está se perdendo. Né? Então é uma coisa que preocupa. Se a gente está falando de uma faixa de 12 a 17 anos, daqui 5 anos, os de 12 estão com 17 e os 17 estão com 22. E aí? O cara vai estar com o amigo dele do lado dele no trabalho e vai estar teclando aqui, ó, oi, e aí, tudo bem? Então, ó, precisamos fazer uma reunião hoje. Pô, meu, tua camisa é bonita, hein? Vai ser assim. Então isso é preocupante, porque já está assim. Então, mas você falando nisso, num desses dias eu estava vendo um texto, entendi metade, porque eles não escrevem mais as palavras. Também tem isso. É só símbolos. A gente pode falar as sobre palavras isso também. estão sendo podadas. A gente pode falar sobre isso também. A gente está emburrecendo? Eu acredito que sim, porque se você não estiver atuando no vocabulário deles, você vai ler, você tem que parar para pensar, ler o texto e falar, isso deve ser isso. É por associação. Por associação.
E aí a gente pega assim, estudiosos, né, fantásticos, pesquisadores fantásticos que estudam a língua, ficam o tempo todo tentando melhorar as formas de escrita, melhorar a comunicação escrita, e a gente está criando uma sociedade paralela, aí entra um mundo de novo paralelo, que não é esse que a gente vive, que está falando, não, isso aí é tudo, não é assim que escreve, agora a gente conversa assim, entendeu? É complicado. Realmente, porque é uma outra comunicação, é um outro vocabulário, é um mundo, como você colocou, que de repente de virtual passa a ser real. Porque o que vai prevalecer, se continuar assim, é o mundo através da mensagem. E aí a gente vê também, Cláudio, que as pessoas brigam pela internet, as pessoas discutem relacionamentos pela internet, e aí já não estou falando só de criança e adolescente, estou falando de adulto também. Né? Você falou de faixa etária, né? Sim. Eu acho que na faixa etária do adulto, né, o problema maior, né, dessa mudança de valores que está acontecendo na sociedade é que o casal está em casa de manhã, se prepara, toma café para ir trabalhar, cada um para o seu lado, né? Quando chega no serviço, poxa, você estava diferente hoje, hein? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Te fiz alguma coisa? Quer dizer, eles dormiram juntos, acordaram juntos, tomaram café da manhã juntos e foram conversar a relação por um veículo. Então, pera um pouquinho, o que está acontecendo? E aí um fala para o outro o que acha que pode falar. E muitas vezes, como não tem a entonação, eu costumo dizer assim, que eu não discuto com ninguém pela internet. Por mensagem eu não discuto com ninguém, porque não está me ouvindo falar. Então eu posso falar uma coisa, né, que no caso teria uma entonação, por exemplo, engraçada, né, e a pessoa vai ler com o estado de humor dela. Verdade. Entendeu? Não com o meu. Se naquele momento eu escrevi uma mensagem para a pessoa, mesmo às vezes dando uma bronca, mas uma bronca carinhosa, não uma bronca construtivista, não uma bronca pejorativa, e a pessoa, por exemplo, está no trabalho dela e passou uma situação ruim no trabalho, talvez ela vá ler aquilo de uma forma equivocada. Vai interpretar de forma diferente. E aquilo vira uma briga. E vira uma briga. Então, eu acho que quando a gente fala de faixa etária do adulto, o que eu mais tenho observado é que o problema está aí. As pessoas, os amigos, os familiares, os casais, né, começaram a discutir a relação por um outro veículo que não é esse veículo olho no olho mais. Às vezes é mais fácil, não é? É mais fácil. Só que é tão vazio, né, que pode contribuir até para muitas brigas sérias nos casais. A gente tem visto casal que traz queixa no consultório, eu não atendo o casal, mas atendo os pais, né, e atendo adultos, né, não o casal, mas o adulto que traz uma queixa no consultório, que se sente ofendido. Ele está ofendido pela falta de comunicação. Olha, gente, o papo está muito bom. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Não sai daí.